começamos mais um podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Mega Luz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança e implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Para você que quer gravar, eu tô com vontade de contar minha história, gravar conteúdo para minha empresa, para os meus negócios, ganhar dinheiro com isso. Nós estamos no On Studio, fica aqui a minha indicação para você, o Estúdio Mogi. Tem o link ali, entra no site, no Instagram e descobre marca para você também disseminar conteúdo, porque faz muita diferença. Um insight faz toda a diferença, muda destinos, inclusive. Hoje meu convidado, ele é chefe. Posso falar chefe de cozinha ou é só chefe? Chefe, então, eu sou chefe lá. Ele é chefe, ele é proprietário da pizzaria Forneria Artesanal, que fica em Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Estou com ele, Fernando Sintani, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Prazer. Fernando, ele tem uma história muito bacana para trazer para a gente inspiração mesmo. Fiquei sabendo como é que, enfim, eu frequento, inclusive, a pizzaria dele. Fica a dica, uma delícia, super diferente as pizzas. Depois ele vai contar para a gente por que é tão diferente. Mas foi algo que, pelo que eu entendi, começou de uma casa. E aí aqui, Fernando, a gente começa com Gênesis como o início, o princípio, a criação. Como a gente fala muito com o empreendedor, com quem quer empreender, com quem está empreendendo, gostaria de saber de você, como é que foi isso? Quando que você resolve empreender? Como é que tudo começou? Eu já vim de outros ramos, né? A minha família é de comerciantes, né? Os meus pais têm restaurante há quase 30 anos. Começaram a empreender também ali, né, na necessidade, precisando trabalhar. Tinham voltado do Japão e começaram a empreender também, né? Até aí nunca tinham empreendido. Montaram um restaurante, eu trabalhei com eles nesse restaurante, que ainda ele existe, ainda chama Miecos, restaurante há quase 30 anos. E depois disso eu fui empreender por conta, né? Então, eu trabalhei como CLT, acho que na minha vida toda, há 6, 7 anos. Então, a minha vida profissional toda sempre foi empreendendo. Eu amo, eu sou empreendedor apaixonado, né? Eu acho que é uma magia, assim, eu gosto muito, né? Você gosta do desafio. Gosto. E pelo que eu estou entendendo, já era uma realidade dentro da tua casa, do ambiente que você vivia, já se era normal, era comum assumir riscos. Eu sempre tive isso em mim desde a infância. Então, eu era o cara que levava... Minha mãe costurava, né? Fazia estojo, eu levava para vender na escola. Né? Então, sempre tive essa veia de vendedor, de empreendedor. Né? Eu sempre gostei. E gosto muito do comércio, né? Do varejo. Eu gosto bastante, assim, lidar com pessoas. Então, sempre teve isso comigo, né? Sempre na minha família. E a forneria é seu primeiro empreendimento? Não, eu trabalhei na adolescência e começo da fase adulta com os meus pais, nesse restaurante. Mas você estava como colaborador. Estava ali, trabalhando com o pai. Trabalhando com o pai, apesar que japonês não tem muita moleza. E surgiu uma oportunidade de ser bem aleatória, ser vendedor de automóveis. Vizinho ao restaurante dos meus pais, existe até hoje, tem uma loja grande de automóveis, né, perto de carros seminovos. E surgiu a oportunidade, meu pai falou assim, não, vai trabalhar, vai ver como é o mundo lá fora, né? Porque é exatamente isso, uma coisa é estar trabalhando com os pais, apesar do meu pai sempre cobrar muito, mas é bom, né? E eu trabalhei 6 ou 7 anos como vendedor, até que me surgiu a oportunidade de abrir a minha loja. De veículos? De veículos seminovos. E com essa loja eu fiquei 17 anos. Né? Fiquei 17 anos nessa loja, com essa loja. É uma loja que deu certo. Deu certo, muitos aprendizados mesmo, né? Como todo empreendedor,
muitos desafios, bons momentos, momentos muito difíceis, né? Inclusive a reta final muito difícil, né? E até que me surgiu a oportunidade Quando você fala dificuldade, é de fazer a gestão, é dificuldade financeira, dificuldade com gente? gestão e financeira, né? Tive bons momentos, né? E empreender é isso, né? Você tem bons momentos e você saber que podem vir dificuldades, né? E estar preparado, né? E tudo isso fez parte do meu aprendizado, aprender com as dificuldades. Então, gestão, financeiro, nessa época muitos fatores econômicos do país influenciam muito no negócio, né? Taxa de juros, crédito, né? O automóvel seminovo depende muito de crédito, de financiamento. Então, e hoje o mundo é globalizado, qualquer coisa que aconteça, uma guerra, alguma coisa, influencia diretamente na economia. Então, Você era sozinho ou você tinha sócios? Eu tive sócios no começo e depois segui sozinho. Depois de uns anos, segui sozinho. Bastante tempo, 17 anos. 17 anos. Bem certo, no caso. Deu certo, sim. Deu. Posso dizer que sim. Os anos finais. Você vendeu? Fechou. Eu vendi. Então, deu certo. Quando a gente tem um negócio e vende, porque deu certo. Talvez não pelo valor que você queria, talvez seja isso. E isso entra muito nessa questão dessa virada profissional que eu tive, porque de automóveis, né, seminovos, durante 17 anos para pizzaria, né? Então, para muitas pessoas, quando eu comecei o projeto da forneria, várias pessoas, pizzaria, mas me explica. Conta essa parte, porque existe isso foi uma vontade, eu tô sonhando, tô com vontade de largar tudo para começar um negócio novo, foi uma necessidade, foi o quê? Tudo. Eu sempre gostei sempre gostei de cozinhar, sempre teve isso na minha vida. Minha mãe é uma grande cozinheira, dona de restaurante, né? Sempre tive isso comigo. Quando os meus filhos nasceram, essa coisa de pai, né? Essa coisa paterna. Então eu comecei a cozinhar mais em casa. Cozinhar é um gesto de amor, né? Cozinhar é um gesto de amor, de carinho. Então, adorava cozinhar para os meus filhos, fazer alguma coisa que eles gostavam, tal. Agradar, né? Cozinhar tem muito disso. E comecei cada vez mais tomar gosto por cozinha, né? Então, mas era um hobby. Até era um hobby. E cozinhava qualquer coisa. Tudo. Até bolo de aniversário para minha filha, eu fiz vários bolos de aniversário. Bem bonitos no final. Sim. Então hoje não mais, porque adolescente não quer mais, mas assim, festas dos meus filhos, eu que fazia os bolos. Que legal. Né? Então, gostava de confeitaria, tudo assim, almoço, janta, um prato aí, um risoto, uma carne. Posso fazer uma pergunta que eu julgo importante? E você gostava de carro? Gostava, mas não tanto. Hoje eu sinto que eu realmente amo o que eu faço. Isso é muito importante. Eu fiz a pergunta de propósito, porque faz diferença. Uma coisa é te dar dinheiro, né? Sim. Outra coisa é você gosta. Eu gostava do comércio. Logicamente, quando o negócio está indo bem, é fácil de gostar, né? Não é? Sim. Quando o negócio não é que dá vontade de desistir, que tá tudo pro alto. E aí, o que eu faço? Respira fundo e continua. Sem gostar, com certeza. Então, em momentos difíceis, né, você sobrevive, né? Eu acredito que quando você gosta muito de uma coisa que você faz, da sua profissão, o momento difícil se torna mais fácil de superar. Eu acredito. Por conta da motivação. Eu também acredito nisso, por conta da motivação. E também eu entendo que quando a gente faz pelo dinheiro, a gente não está colocando um outro padrão de qualidade, amor. Você não está fazendo para o outro. É meio egoísta. Você está fazendo por você, para você, para o que você pode fazer com aquele dinheiro. Só que quando a gente fala de um negócio, ele só vai dar certo se ele estiver a serviço da vida. Então, ele tem que, de alguma forma, resolver o problema de outras pessoas.
né, e trazer questões positivas para as outras pessoas. Então, quando se olha só para o dinheiro, a tendência é isso não dar certo por muito tempo. Exatamente. Agora, quando você põe amor, você não está olhando para o dinheiro, ele é consequência. Claro que o dinheiro é importante. Importantíssimo, claro. Tem que pagar as contas, sim. Mas não é. O dinheiro eu sei que vai ser no final. Eu fechei com um cliente, ou eu vou fazer uma pizza porque eu quero servir, depois eu recebo por isso para ter um equilíbrio de troca. Mas não porque tem gente que tem um desequilíbrio. Ela não entrega, mas ela quer o dinheiro. Ela quer, mas não quer entregar. E aí isso acaba para negócios, e aí até uma dica aqui, quem quer empreender, faça algo que além de você gostar, resolva o problema das outras pessoas e que realmente tenha uma entrega genuína. Isso eu comento muito, né? Eu falo muito que tem essa história de que seu hobby, sua paixão se tornar profissão, cuidado que você vai se decepcionar, vai se frustrar. E eu digo ao contrário, a cozinha realmente era minha paixão, eu achava, será? Não, eu estou muito feliz. Então, talvez isso seja uma desculpa de quem nunca teve coragem de tentar, né? É um salário emocional, porque mais que o salário financeiro também tem o salário emocional. Muito. Talvez, eu acho que quem fala isso é porque, e aí é fato, quando você está muito apaixonado pela tua ideia, você está muito apaixonado pelo teu negócio, você fica às vezes cego. Aí a ponto de ignorar várias outras coisas, porque você quer que dê certo alguma coisa, um modelo de negócio que às vezes não vai dar certo. E talvez esse é um problema. Tem que ser frio. Eu penso que deve ser algo relacionado a isso. Mas eu falo isso para os meus filhos, eu estou com uma filha em época de vestibular agora, né, no vestibular, e falo, você tem a oportunidade de você escolher uma coisa que você gosta mesmo, né? E eu fiz a faculdade, assim, pensando, isso aqui vai me dar dinheiro, isso não dá. Você fez faculdade do quê? Eu fiz administração. E no final, né, tanto eu como o meu irmão também tirou o diploma, do jeito que pegou o diploma, pôs na gaveta. Né? Eu não terminei a faculdade, porque eu comecei a estar bem remunerado com carro, né? Eu parei na reta final. Mas errado, tá? Eu gosto de não é um exemplo. Conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Isso hoje eu olho como experiência e para passar para os meus filhos. Quem já percorreu o caminho, né? Pode vir a crise que vier, onde você estiver, o conhecimento é seu. Né? Então, acho que... A gente tem uma empresa de RH estratégico, a Megaluna é uma empresa de RH estratégico, e a gente treina times, lideranças, empresas, e quando a gente vai apresentar, a empresa contrata a gente vai apresentar o nosso time para os colaboradores da outra empresa, eu falo muito isso. Eu falo assim, gente, vocês estão ganhando um presente. Exatamente. Porque, assim, o Rick Chester fala que o mundo num dia ele capota. Né? Alguns falam que a vida é como uma roda gigante. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Então, às vezes você vê uma pessoa que está muito bem, que no final da vida perde tudo. Ou uma pessoa que começou muito mal e termina super bem. Agora, não importa em que fase você está e como está a sua vida. O conhecimento, ninguém tira de algum. Eu vi isso do meu pai, né? E o começar não é recomeçar. E com conhecimento você recomeça. Sim. Experiência também. Eu vi isso do meu pai. Meu pai falava que o diploma, ninguém te tira o diploma. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é seu. Por onde eu vou começar? Peraí, eu tenho um lugar aqui para começar. Exatamente. Bom, enfim. Quando a gente faz, voltando, né, quando nós fazemos o que gostamos, né, tem amor envolvido, eu acho que ajuda muito. Não vai fazer dar certo, mas assim, ajuda muito, né? Então, na época da loja de automóveis... Tem que ter talento também, né? Gostar e ter o talento, as competências. Na loja de automóveis eu gostava muito do comércio, né? Eu sou um vendedor, eu amo vender, né? Eu sou um bom comercial, né? E eu tenho dificuldades em administrar, mas eu adoro essa parte comercial, né? Compra, venda, lidar com o cliente. Eu amo, né? Então, eu tinha prazer nisso, mas né, realmente é isso. Chega um momento que as dificuldades começam a olhar só para o financeiro, aí então, começa a ficar mais dor, assim, o que aconteceu para você falar assim, não quero mais? Já vinha, porque
uma das lições é saber o momento de parar, né? Então, acho que a gente está falando para empreendedores, né? Muitos empreendedores estão vendo. Saber o momento de, olha, aqui tem que parar. Eu acho que eu demorei um pouco, não me arrependo, porque é um aprendizado. Hoje eu sei, depois de olhar de longe é fácil, né? Mas saber o momento de parar. Então eu estava num momento bem difícil, alguns anos com bastante dificuldade, né? E tá muito ligado de como eu comecei a forneria, né? E em determinado momento um amigo falou assim, olha, eu quero aumentar minha loja, tá? Eu falei, compra minha. Você já aproveitou essa oportunidade. Eu acredito muito nisso, né? Chegado um problema, no caso, pra você. Eu acredito muito nisso. Cada um olha de alguma forma, eu vejo como Deus, né? Deus ou Pai, né? Acho que também está muito ligado com o que você acredita, né? Aparecem, né? Colocam coisas no seu caminho, pessoas. Eu sei que, e por coincidência, isso está fazendo agora, 2022, estou fazendo 4 anos. Em abril, em 15 dias, eu estava entregando a chave da loja para ele. Era para ser uma sociedade, ele entrar como sócio, no final ele ficou com a loja. Falei, não quero sócio. E aí. E você já sabia o que você iria fazer? Não, já sabia. Então a gente volta para essa história de gostar de cozinhar, tal, sempre gostar de cozinhar. Quem gosta de cozinhar gosta de receber, gosta de servir. O cozinheiro, na verdade, tem um ego muito grande, né? Ele gosta de elogio, né? Então, sempre gostei de convidar amigos, pizzada, hambúrguer para jantar, fazer pratos, né? Sempre gostei muito. E na pandemia, eu tive que fechar a loja, né? A maioria eu tive que fechar. Automaticamente, ninguém investe em carro num momento desse, né? Sim. Na pandemia, como aconteceu. Não, foi desesperador. Quem tinha dinheiro guardou, né? Quem tinha dinheiro guardou, né? Ninguém queria arriscar muito, se endividar. Bom, enfim. E eu com o negócio fechado, eu falei, eu vou começar a fazer pão de fermentação natural. E pizza eu sempre gostei também. Convidar os amigos para comer pizza e tal. Comecei a fazer pão de fermentação natural. E eu... Uma excelente sacada, a oportunidade, porque ninguém estava saindo tanto de casa, então pediam comida, né? E é uma forma de ocupar a mente, né, também. E é tudo muito curioso, porque o Jones, que é meu amigo, meu mestre de jiu-jitsu, né? E amigo do Rogério, do seu esposo também. Ele falou, Fernando, eu vou fazer uma ação social, todo ano cesta básica com uma comunidade, naquele momento de pandemia, a pessoa tem dificuldade. Eu falei, Jones, vou fazer pão. Vou fazer quantos? 150 pães. Né, desses pães de forma. Falou, ótimo. Aí fiz, falei, gostava de fazer fermentação natural, pão, comecei a fazer pão de fermentação natural. E as coisas vão se encaixando. Alguns anos antes disso, eu tinha experimentado uma pizza, que é a pizza estilo napolitana, que é o que a gente faz hoje na forneria. E aquilo mexeu comigo. Falei, isso aqui não tem emoji. Tem que falar que tem dia que a gente fica, vontade de comer aquela pizza. É um padrão diferente, né? Ele é menos carregada, né? Uma massa mais leve, fermentação natural. E muitos anos atrás eu tinha experimentado isso e falei, nossa, sabe quando a coisa mexe com você? Então é engraçado, né? Eu falo que é Deus, né? Porque as coisas no final vão se encaixando, né? É como se fosse um labirinto, né? Quando a gente entrega os caminhos e fala assim, Deus me ajude, deixa dar um espaço, é como que a vida fosse criando, levando porque alguns anos da pandemia experimentei essa pizza num passeio. Nossa, isso é muito diferente. Isso não tem emoji. Falei, poxa, isso daria super certo em emoji, mas essa é a visão de empreendedor já também, né? E fiquei com isso na cabeça. Comecei a pesquisar como que faz, tal, pesquisar, fazer. Você faz muita coisa ruim até dar certo, essa que é a verdade, né? Então fui fazendo, aprendendo, testando. E na pandemia eu falei, acho que, poxa, aquela pizza é um bom negócio.
Eu acho que além dos pães, vou começar a fazer pizza. Só que eu não tinha forno de pizza, né? Comecei a pesquisar. Então eu sempre fui muito de pesquisar e fazer por conta, dar o meu jeito, né? Depender o menos possível de outra pessoa, porque aí comecei a pesquisar. É um forno bem específico que precisa de alta temperatura, tal, para entregar uma pizza boa. Eu vi que tinham muitos, né? Hoje tem muitas opções, né? Porque tinham poucas opções de fornos mais compactos para pizza. Fui lá, fiquei internado com um serralheiro uns 15 dias. Fiz o meu forno portátil, de inox, atingindo alta temperatura. Eu já vejo aí uma obsessão pelo que você queria, você estava determinado. Acho que às vezes eu hiperfoco, né? Mas é isso, né? Falei, bom, primeiro preciso de um forno bom, olhando vídeos que eu sabia que tinha muito fora do Brasil, tinha bastante, mas no Brasil não tinha muita opção. O que tinha vinha de fora era muito caro, inviável. Então viabilizei um forno, ficou bom e comecei a fazer pizza. Eu morava num condomínio fechado na época, Real Park, e comecei às sextas e sábados fazer pizza e vender para os vizinhos na pandemia. Então eles mandavam WhatsApp, pediam as pizzas, paravam em frente de casa, né, aquela coisa de máscara, né, tal. Você já tinha vendido a pizzaria? Ainda não. Então... A loja de carro, não. Tá. Ela estava fechada. Ela estava fechada. Então era uma forma de eu ocupar, logicamente entrava um dinheirinho ali, né, e eu tinha prazer em fazer aquilo ali. Então aquilo já foi dominando seu coração aos poucos. Exatamente. Falei, estou trabalhando em casa, né? E comecei os vizinhos pediam a pizza por WhatsApp, paravam na porta na época da pandemia e tiravam, né? Nós levávamos até o carro e tal. E continuei, me dava prazer, eu ficava feliz de fazer aquilo, estava trabalhando dentro de casa, né? Então, eu gostava muito disso. Pegava encomendas de pães de fermentação natural nessa época também e tal. E o pessoal começou a gostar. Falei, olha, tem um negócio aí, mas vamos tocando, né? Ainda pensando na loja de carro, né? E a pandemia acabou. Você continuou fazendo as duas coisas em paralelo? Continuei fazendo as duas coisas. Sexta e sábado. Então, sexta e sábado eu encerrava o expediente na loja de carro, fazia as pizzas em casa. Excelente para transição. Para quem quer empreender, tá na dúvida, tem medo, tem receio. Exatamente. Faz uma transição de continua com o teu trabalho, com o que você faz atualmente, né? Tanto para transição de negócio quanto para transição de carreira. Serve também para quem é sério, tem que fazer uma transição de carreira, de repente, começar a estudar. Você sentiu o mercado, né? Exatamente. Aí você sente valida, né? Valida se o seu negócio, a sua ideia realmente vai dar certo, né? Já faz os ajustes. Porque tem essa questão do amor, né? Que nós falamos. Às vezes você gosta tanto do negócio que você acredita. E não necessariamente ele é bom, vai dar certo, né? Ou o modelo de negócio, ou o que produto. Nós falamos, né? Ou o talento que às vezes a gente acha que tem, mas não tem para algumas coisas. Também. E continuei com as duas coisas em paralelo, mas já bem assim, desanimado com a loja, já passando muita dificuldade. Mas aí perde energia. Você já estava apaixonado pelo outro negócio. Veio a oportunidade e falou assim, que bom. Deus, né? Que bom. É isso. E então. Quando você volta? E aí? Porque até então você estava fazendo da tua casa. Isso. Aí continuei com os dois negócios, mas as pizzas eram sexta e sábado, então, né, dava para conciliar bem, mas a energia boa já estava nesse negócio, né, das pizzas, né. Enfim, em um momento apareceu essa oportunidade, esse amigo que talvez seria sócio, e a decisão mais sábia, falei, não, vou te vender a loja, né. Vendi a loja, e imediatamente saí procurando ponto para montar. Eu já sabia. O que eu vou Eu vou montar uma pizzaria. Já sabia. Eu sabia o formato que eu queria. A convicção, né, de quem realmente sabe o que quer e vai atrás. Ou seja, não tem como dar errado. Porque se der errado, vai dar. É o processo errado que vai ter ajuste para dar certo. Sim. Aquele ajustes no caminho, né?
Eu sabia o formato e o que eu tinha para fazer, a capacidade, né? Porque também não adianta sonhar uma coisa que você não vai dar conta de montar, investimento, tudo, né? Não relativamente pouco recurso também para começar esse outro novo negócio, né? Com uma família, Com inclusive, uma família, é uma responsabilidade tanto. uma responsabilidade, né? Tenho que dar os méritos para a mãe dos meus filhos, minha esposa, que realmente nesse momento segurou, né, as pontas. Importante ter pessoas do nosso lado, né? Sim, Isso também é bem importante. Sim. Ter humildade, eu quero dizer, porque tem hora que a gente precisa das pessoas mesmo, um ajudar o outro também, Sempre. se são irmãos, Claro. família, pai, mãe, marido e mulher, né? Sim, claro, né? Ninguém faz nada sozinho, Não. né? E comecei esse projeto e eu sabia o formato que eu queria. Eu já sabia, assim. Eu queria, você conhece a casa, eu queria algo um pouco diferente dos padrões, se falando de pizzaria, né? Você sabe que conhece lá, que o pessoal vai conhecer, quem não conhece vai conhecer. É um padrão um pouco diferente, é um ambiente diferente das pizzarias tradicionais. É diferente. Né, esse lado um pouquinho mais, não digo simples, mas um pouco mais descolado, né? Não tão formal. Então eu já sabia. As luzes também são diferentes. O ambiente, né? E até projeto da minha esposa, que ela é arquiteta por formação e tal. Então, tudo isso eu já sabia, eu já tinha na cabeça. Então, eu comecei a procurar ponto. Aí começou o projeto de montar a pizzaria. E eu falava para as pessoas, isso é até uma coisa bem curiosa. E a pizzaria ela começou junto com você, então, de certa forma. Sim. Vocês começaram juntos. Eu até falei, eu encontrei pessoas, o que vocês estão lá? Fechou, pô, não está mais na loja, tantos anos, é conhecido por estar no ramo de automóveis. Não, tá, o que você vai fazer? Estou montando uma pizzaria. Nossa, pessoa, você vê a cabeça da pessoa. Como assim? Não, mas, e até curioso, numa festa de um amigo, que me ajudou muito nesse projeto, que foi um grande incentivador. Nós passamos muito a pandemia juntos, né? Um amigo vizinho ali do condomínio e tal. Que eu estava numa reunião na casa dele e falou para o primo, Fernando, tá montando uma pizzaria. Essa história eu guardo para mim. Esse amigo dele fez assim, pizzaria? Sabe, quando você se questiona, eu falei, pois acho que ele tem razão, tanta pizzaria aí, né? Ele vai abrir mais uma. E isso entrou no seu coração. Aquilo mexeu comigo naquele momento. Eu falei, nossa, será que... Né, aí realmente tantas pizzarias, né? Você vai montar mais uma, quase isso, assim. Ele deu a... Mas aqui era diferente também. Então, a cara dele disse isso, sabe, assim. Aí até esse meu amigo explicou para esse meu amigo, não, é um formato diferente, é fermentação natural, pizza napolitana, tal. Eu lembro exatamente, mas sabe que isso é bem importante, porque a maior parte das pessoas, elas vão te desencorajar. Ou porque elas não têm coragem de fazer algo e desestimulam, ou porque elas não conseguem acompanhar a mentalidade, né? Nem o teu desejo. Dependendo da pessoa, às vezes até para te proteger, né? A cabeça dela dentro do que ela acredita, às vezes que ela teve. Né? Se alguém próximo, às vezes um familiar, né? Nem quer, não é nada, às vezes a pessoa quer te proteger. Sim, é uma intenção positiva. Não era o caso ali e tal, mas assim. Mas o fato é que a gente tem que avaliar a minha vida, são as minhas experiências, são os meus talentos. E tem que acreditar. Eu acredito. Tem que acreditar também. Avaliar. Tem muita gente que desiste também por conta da opinião das outras pessoas. E naquele momento ali eu não tinha mais como voltar atrás. Né? Agora. E aí foi. Voltei, comecei esse projeto, meses de obra e tal, e surgiu, o Instagram da forneria já existia, né? Por conta das entregas em casa. Aí ficou, era só forneria, e hoje é forneria pizza artesanal, porque ficou exclusivamente para pizzaria, né? Então eu já tinha até um pouco de seguidores, e isso ajudou a divulgar, né? Porque já tinha um negócio andando, que é essa transição, né? Olha exatamente o que você falou, né?
ajudou bastante e, graças a Deus, assim, eu não tenho do que reclamar. Deu certo, né? Tem dado certo. Não é fácil empreender, Sim. né? Mas, assim, É mais muito certo. recente também, são 4 anos. São 4 anos, né? Mas a gente vê a história fora dos seus aprendizados já com a loja, que com certeza você coloca muita coisa aqui, não, isso aqui não, isso aqui sim. Quanto que a experiência é válida com também, certeza, né? sim, com certeza, né? E saber aprender, né? Que não foi só erro, né? Que o erro nos Acho que ensina foi um muita coisa, aprendizado, não tem esse muito. negócio de erro, tem que errar. E aí é o que eu ensino sobre competências e a gente só aprende em grande parte errando. Então, tudo que a gente faz vai aprender a gerir E só erro. erra quem tentou. Então, erra justo, ajuste fino, ajuste grosso. Se você não tentar, você não vai ser experiente naquilo nunca. Eu falo muito isso, só erra quem tentou. E só se torna muito bom quem fez muito aquilo várias vezes. Exatamente. Então você tem que começar. Exatamente, né? Tem que começar, né? E é isso, né? São muitos bons momentos, muitas dificuldades, mas empreender é isso. Essa é a magia do empreendedorismo, né? Eu acho que saber o futuro, trabalhar com isso, fazer a administração de todos os pratinhos, que são pessoas, financeiro, em todos os departamentos, tudo. acreditar no negócio, ajudar as outras pessoas através do que a gente faz. Sim. Né? E a comida promove muita coisa, né? Momentos, né? Acho que a comida são momentos felizes, momentos em família. Isso é uma coisa assim que me deixa muito grato, né, na forneria. Nós falamos, lógico, o dinheiro é bom, claro, né? E é para isso que nós trabalhamos. Tenho filhos, né? Tenho que prover para os meus filhos, lógico, mas assim, muitas vezes eu vejo a pizza saindo, vejo chegando na mesa, eu observo assim, e você vê a pessoa, olha, tira uma foto, tirou uma foto, é porque, né? E eu adoro ver a reação das pessoas provando, comendo, né? Que é muito, né, corporal, assim, né? Você vê, a gente começa a balançar as pernas, assim, muda a fisionomia, né? E isso eu amo isso, assim, ver, né? É muito legal. E o feedback do cliente que vem até o balcão, vem falar comigo, vem parabenizar. Às vezes vem dar um feedback até que vai ajudar, que não é negativo, não tem feedback negativo. Feedback no sentido de que eu posso melhorar também, eu gosto muito de ouvir, né? Então, essa parte de servir, de momentos, aniversários, eu fico, às vezes fico vendo dates, né, chegando, eu acho tão gostoso, eu fico observando ali de canto de olho um date, né? Então, é um ambiente, né, um restaurante, é um ambiente tão legal, né? A pessoa está se divertindo, está comemorando, está conhecendo outra pessoa, né? Sim, comemoração também. É. E, Fernando, qual que é a tua expectativa daqui para frente? Quais são os próximos passos? Né? O que você pensa, através do seu trabalho, construir, que através de você, mas que vai além de você? Bom, até fui esses dias conversando com uma pessoa, ela falou assim, qual o seu propósito, né? Você já pensou qual que é o seu propósito? Fiquei pensando, tal, falei de qualidade, né? Eu acho que eu sempre penso em construir o que eu hoje construo lá, eu entrego são momentos, né? Que ficam marcados, experiência, né? Eu penso não só no prato, na comida, né? Penso na experiência, né? Do momento que o meu cliente cruza a porta até o momento que ele está indo embora. Então, isso tudo envolve experiência, né, do cliente. Atendimento, não é só a comida, né? Atendimento, comida, o ar-condicionado está legal, tem um som legal, você bem atendido, até o momento que ele passa no caixa para pagar, ele cruzou a porta para sair, então tem essa experiência, tem esses momentos. Eu acho que o meu propósito é esse lá, né? Oferecer momentos, bons momentos, né? Isso me deixa muito feliz, muito realizado. E em termos de negócio, eu tenho vontade de ter mais um negócio nesse ramo de
movimentação de restaurantes mesmo, né? Eu ainda... Quem sabe outras unidades? Porque pra gente, o apocalipse aqui é eternizar, é ligar. Talvez, às vezes falam muito, você frequenta lá, tem a questão da fila de espera, muita gente Um espaço maior, também pode ampliar. As pessoas falam, não, você tem que aumentar um espaço maior, muita fila de espera, né? Tem que avaliar, mas assim, que eu tenho realmente vontade é abrir mais um negócio no ramo de restaurante, algo que ainda não tenha na cidade, que seja diferenciado em alguns aspectos, que eu acho que tem uma demanda legal. Então, em projetos futuros, né, se dizendo profissionalmente, abrir mais um restaurante. Aprender mais. Areia, né? Fernando, aqui a gente pede para o nosso convidado trazer um versículo que vai de Gênesis a Apocalipse, para deixar, a gente está chegando ao final, para deixar como um incentivo, né? Como uma palavra de força, enfim, de algo que é importante para você, faz sentido, para que as pessoas, de alguma forma, possam olhar o que isso transmite para você também. Sim, é tudo uma energia, né? Espiritualidade, tudo envolve, né? Até porque a fé, acreditar é fé. Muito. Trazer não é do natural é aqui. Trazer do sobrenatural físico. Com certeza. Né? Porque nós estamos aqui na imaginação. Eu gosto muito e eu acredito muito, né? Não é só a capacidade, né? Tem outras coisas envolvidas. Vou até pegar o celular. Tá bom. Fica à vontade. Você me passou antes. E... Eu falo que é o natural com o sobrenatural. Né? Quando ele está alinhado, os dois estão alinhados, as coisas fluem muito melhor. Novamente, né? Ninguém faz nada sozinho. Né? Então, tem algo muito maior, muito além de nós que está nos apoiando. Né? Então, eu gosto muito também. E eu vou falar de um salmo que eu gosto bastante, que é o Salmo 23. Né? Até falando em momentos difíceis e tal. Pode emocionar, porque é de verdade, isso é muito bom. Porque esse salmo me apoiou por muitos momentos. Assim. Então, quando você fala, imediatamente veio isso aí para mim. O Salmo 23 fala, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é um salmo que fortalece, dá coragem, durante muitos momentos de dificuldades, de desafios, que eu passei empreendendo pessoalmente. O Salmo 23 sempre, eu não sei. Parece que ancorou que você não está sozinho e que o melhor está por vir. E também você falou assim, eu falei, não, o Salmo 23, e eu acho que pode ajudar muita gente, né? Ele tá sempre... E vale a pena confiar. Sempre vale a pena, né? É importante confiar, né? Eu acho que nós precisamos, né, ter fé. Muito bom. Muito legal, Fernando. Eu acredito que a tua história ajuda muita gente que está na dúvida, que está em transição, que acha que talvez não é para ela, que está empreendendo, está triste, está morrendo por dentro, e fala, poxa, não tem como eu trocar, é possível, tudo é possível, só depende do teu posicionamento em mudar e construir uma nova história. No meu caso, com 40 e tantos anos, fazendo a mesma coisa, entre ser funcionário e ser dono da minha própria loja, 20 e tantos anos, né, fazendo a mesma coisa. E por vezes eu olhava, mas eu vou fazer o quê? Né? Se eu sair daqui, eu vou fazer o quê? E é isso, nunca é tarde, né? Sempre é possível, né? Fazer uma transição, mudar, né?
Eu sempre acreditei. Um exemplo de verdade. Compartilhou com a gente. Fernando, eu quero agradecer você ter aceitado o convite. Obrigado. Vou deixar os seus arrobas, que é @forneria. @forneria pizza artesanal. @forneria pizza artesanal. Se você é de Mogi, vai, se estiver passando por Mogi, vai, porque eu vou te falar que vale a pena, tá? E você continue conosco, porque tem mais podcast.